Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais. Hoje vamos continuar com a série Como acumular milhas espirituais para o reino de Deus. A leitura de hoje, perseverança nas provações. Em alguns programas de milhas e viagens longas geram muitos pontos. Assim também as tribulações, quanto mais longa a prova, maior a recompensa espiritual. Não porque Deus gosta de sofrimento, mas porque ele refina o nosso caráter. Ilustração de hoje: o viajante que não desiste até a conexão final. Imagina uma mulher chamada Camila. Ela tem uma passagem marcada para Nova Jerusalém. E cada ato de fé, amor, obediência e perseverança geram milhas espirituais em seu cartão espiritual, o seu Gold Card, feito diretamente das mãos do Senhor. No caminho, o voo dela tem turbulências, pessoas difíceis, o avião começa a balançar, problemas financeiros, chuvas fortes e torrenciais. Notícias ruins são ventos contrários que batem de frente com o avião de Camila. Ataques à fé, medo de perder a altitude. Mas Camila segue firme. Ela sabe que as milhas só aumentam quando ela não desiste. Enquanto muitos passageiros desistem pelo meio do caminho, no meio da sua escala, foram embora do aeroporto da fé. Ela ficou na fila da perseverança. Ela orava, ela esperava, ela confiava e ela continuou. Quando o piloto anuncia, a porta está aberta para o embarque final. Camila percebe que cada prova vencida gerou milhas que aproximavam do destino eterno. Assim também somos nós. Nós vivemos em um voo até a Nova Jerusalém. Quando o nosso comandante, o comandante do nosso voo, Cristo Jesus, sim, Cristo Jesus, ele vai nos chamar e nos levar com as nossas milhas todas cheias para o reino. Versículos chaves. Vamos começar com Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque ele receberá a coroa da vida. Ou seja, se perseverarmos até o fim, vamos receber a recompensa da coroa da vida, dada e estipulada pelo próprio Deus. Deus tem uma coroa que tem o tamanho da sua cabeça, que está ali, ó, gravada com o seu nome. A coroa da vida com o seu nome. A minha tá lá. Tô colocando pedrinhas nela, né? Eu gosto muito de brilho. Acho que nem deu pra perceber, né? Que eu gosto um pouco de brilho. Então, eu gosto muito de brilho, muito de iluminação, muito de luz. Então, a minha coroa ela vai ter LEDs. A minha coroa ela vai ter bastante brilhos, bastante purpurina, bastante pedrinhas com brilhos. Ela vai ter a minha característica. A característica que o Senhor me deu. Então, eu junto milhas espirituais justamente para ganhar a coroa que o Senhor está preparando para mim. E essa coroa tem o meu jeito, não tem como. Tem a minha personalidade, tem o meu jeitinho. Romanos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação ela produz perseverança. E assim vai a perseverança, o caráter aprovado a esperança. Estamos nesse mundo para passar por tribulações. O próprio Jesus nos disse isso: no mundo tereis aflições. Mas ele deixa uma condição: mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo.
Cristo Jesus venceu o mundo. E se ele venceu, meu irmão, sabe o quê? Eu e tu, ó, vamos vencer também, tá? Fica calmo. Eu sei que tá difícil, tá pesada essa cruz que você tem carregado. Eu sei que tá difícil essa batalha, mas tem de bom ânimo. É o próprio Jesus que fala para você no dia de hoje. Tem de bom ânimo, acalme-se. Persevere nessa tribulação, porque depois da prova, vou até botar meu cabelo para trás. Gente, depois da prova vem a aprovação. Eu passei por momentos de muitas provas até concluir o meu curso superior. Na escola também, todos nós passamos por provas, né? A prova, ela é para mim e é para você, é para o crente, é para todos nós. Se passarmos pelas provas e pelas provações, seremos aprovados. E a nossa aprovação é para o eterno, não é para coisas perecíveis, não é para um simples diploma, mas para a nossa salvação eterna. Cada provação que passamos, cada tribulação que acontece em nossas vidas, não é para a nossa destruição, mas sim para termos um caráter aprovado. Aprovado para estarmos no reino. Junto com quem? Junto com Cristo Jesus. E é isso. Quando nos gloriamos nas nossas tribulações, nós vamos ficar mais tranquilos, mais leves. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas vale a pena. Passei por muitas provações na minha vida. E ainda vou passar por muitas. Ainda estou nesse mundo, nesse corpo corruptível. Então ainda tem muitas coisas para passar, muitas situações para viver, muitas histórias para vivenciar, muitas pessoas para ajudar em suas tribulações. Nós também estamos aqui para isso, para ajudarmos uns aos outros nas tribulações uns dos outros. E é isso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo a glória eterna, a glória que vamos receber diretamente de Deus através de Cristo Jesus. A nossa glória, a glória de Deus eterna em nossas vidas, ela começa aqui. Aqui nós começamos a nos gloriar das nossas tribulações para o quê? Para não como motivo de alegria, mas como motivo de não peso. Acho que consegui explicar. Porque quando a gente coloca peso nas tribulações e começa a murmurar, começa a reclamar, as coisas ficam mais pesadas. Por isso que Jesus diz que o fardo dele é leve. O fardo de Jesus é leve não porque você fica fora dos fardos, mas porque ele divide o peso com você. É o próprio Jesus que está aí do seu lado, enxugando as suas lágrimas, acalmando seu coração e te dizendo no dia de hoje: se acalma, meu filho, se acalma, minha filha, eu estou com você. Eu estou carregando o fardo por nós dois. Apenas persista e não deixe que nada retire o seu foco do alvo, que é Cristo Jesus. E é isso. Gálatas 6:9 diz o seguinte: e não cansemos de fazer o bem. Fazendo o bem, nós acumulamos milhas e acumulamos riquezas que o dinheiro não pode comprar. Aquilo que o dinheiro pode comprar é muito fácil, mas riquezas que o dinheiro não pode comprar são dadas para você de formas inimagináveis e de formas que somente você vai receber. Tem bênçãos, como eu já disse em outros estudos, tem bênçãos, assim como tem provações que são exclusivas para você,
tem o seu tamanho, o seu formato. E é isso. E você, chega aqui comigo, você vai passar por cada uma dessas tribulações. Você vai vencer cada uma dessas tribulações. Porque você tem um diferencial. Você tem Cristo Jesus te ajudando e carregando o seu fardo juntinho de você. Você não está mais sozinho. Jesus te chama de amigo. Jesus não te chama mais de servo. Você não é mais um servo somente de Jesus. Você é amigo exclusivo de Jesus. Uma geração, nós somos uma geração eleita. Eleita por quem? Por Deus. Deus estipulou que nós vivamos com Cristo Jesus. E é isso. Vamos conhecer um exemplo do Novo Testamento de perseverança, de um homem que perseverou até o fim. O apóstolo Paulo é um dos maiores exemplos de perseverança na Bíblia. Ele enfrentou prisões, açoites, fome, viagens perigosas. Viagem perigosa, quase ele foi até mordido por uma víbora. Traições, injustiça, desprezo, doenças, perseguições. Caramba! Quero conversar com Paulo também. Quero conversar com Paulo também. Quero saber como é que ele passou por isso tudo aí. A gente muitas das vezes não passa nem um terço da parte do que ele passa. E a gente já fica, ai, Senhor, eu não quero passar pela tribulação, não. Tá certo, tá ruim, tá pesado. Prisões, açoites, fome, viagens perigosas, traições, injustiça, desprezo, doença, perseguição. Tudo isso numa pessoa só. E você aí reclamando porque não tem uma roupa para sair, porque não tem um sapato novo, porque não tem uma comida que você queria comer. Saca aqui, vamos conversar aqui, papo reto. Tá pensando que Deus é Deus garçom que te serve? Com aquela mulher garçom, Tepitu? É praticamente isso, garçom, tem isso? Ah, se não tiver, eu não quero te servir, não. Ah, Jesus, se você não me der isso, eu não quero te servir, Jesus. Ah, Jesus, para que o senhor está achando que eu sou... Ah, por favor, né, Jesus? Poxa, é só isso que eu estou te pedindo. Por que você não me dá? Jesus, muitas das vezes, não te entrega a bênção porque você reclama demais. Porque você reclama de tudo. Porque você reclama até da unha que lascou no cantinho da sua mão. Reclama do seu cabelo, reclama do seu peso, reclama da sua altura, reclama do seu dente, reclama dos seus olhos, reclama de tudo. Só vive reclamando. Paulo passou por muitas coisas, muitas tribulações, e mesmo assim se manteve firme e fiel. Para nós crentes, Paulo, ele é um exemplo de um irmão que permaneceu firme. E hoje, será que você tem se mantido firme? Qualquer ventinho de tribulação, de problemas, tem destruído e acabado com a sua fé? Porque para muitos é muito fácil, né? Para a gente é muito cômodo. Aconteceu alguma coisa, o primeiro que sofre é Jesus Cristo. Ah, não vou mais para a igreja. Ah, não vou mais servir Jesus. Ah, mas eu não quero mais Jesus na minha vida. Papo reto aqui, crente. Jesus não tem culpa das tuas besteiras e das tuas escolhas, não. As tuas mancadas são você mesmo que busca. Quando não se amolda ao padrão do evangelho. Todas as vezes que você quer viver a sua vontade e não vive a vontade de Deus, que está descrito aqui, né? Temos um caráter que vamos moldar de acordo com as Escrituras. Paulo, aqui ele entendeu o que Cristo Jesus fez pela igreja.
e por entender o que Cristo Jesus fez pela igreja, ele se rendeu a todas essas tribulações, todos esses problemas. Prisões, Paulo ficou preso várias e várias vezes. Açoite levou escotado até no pensamento. Passou fome, ele mesmo diz: sei o que é ter muito, sei o que é ter pouco. Traições diversas. Injustiças? Muito mais. Viagens perigosas. Eu me lembro daquele navio que ele estava navegando e ele teve uma chuva muito forte e tiveram que parar no meio do caminho. Porque o barco quebrou tudo, né? Pararam no meio do caminho. O que aconteceu? Foram parar numa ilha. Nessa ilha era uma ilha tinha muitas víboras. E uma dessas víboras mordem Paulo. E mordendo Paulo, ele não se preocupa, porque ele sabe o poder de Deus. Ele sabe quem ele serve. Quando você tem intimidade com Deus e você sabe o seu propósito, não é o veneno das víboras que vão te desvirtuar e vão te retirar do caminho do Senhor. Podem até atrasar a caminhada, mas o propósito vai acontecer. Porque você conhece o seu Deus, você tem intimidade com ele. Esse era o diferencial de Paulo. Ele sabia quem ele estava servindo. Ele sabia com quem ele andava. Paulo sabia quem era o mestre dele. E esse era o diferencial de Paulo. E você? Você sabe quem você serve? Você conhece o seu mestre? Você anda intimamente com o seu Senhor? Você tem se amoldado às Escrituras? Será que as Escrituras Sagradas têm feito algum sentido para você? Ou você lê como se fosse um livro? Ou pega na sorte, né? Abrir aqui o versículo aqui para encher o espírito, né? Ah, Jesus, tá bom. Oh, Deus, tô cheio, tô cheia. Ou então, pega a sua Bíblia e deixa ela lá aberta no Salmo, cadê o Salmo? Meu Deus. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. O que adianta? A Bíblia aberta sem leitura. Não adianta nada. Mas não vou ficar repetindo isso, não, porque só estou falando com crente maduro aqui, não estou falando com criança, não. Estou falando com crente maduro. Desprezo, doenças, perseguições. Paulo enfrentou de tudo. E você aí reclamando porque terminou com o namorado? Reclamando porque não foi, não pôde ir na festa, não teve a promoção que você tanto queria? Reveja seus conceitos, crente. Reveja seus conceitos e amolde-se ao caráter de Jesus. Servimos a um mestre. Busque intimidade com ele para saber qual é o propósito da sua vida nele, em Cristo Jesus. Mesmo assim, Paulo, com tantas perseguições, tantos problemas, tantas coisas que ele enfrentou, Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Isso significa que ele não parou no meio do caminho, que ele não abandonou a fé, que ele completou a missão e que ele acumulou todas as milhas espirituais aos quais ele veio juntando com o passar dos anos dele com Cristo Jesus. E Paulo deixa claro que havia uma recompensa. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Agora me está reservada a coroa da justiça.
Paulo, ele afirma que aquele que persevera até o último momento, até o último instante da sua vida, vai receber a coroa da justiça. A coroa da justiça não é nossa, mas a coroa da justiça de Deus. Já pensou em estar frente a frente com Deus? Será que se você estiver frente a frente com Deus, qual é a sua atitude? Deixa aí nos comentários. Você vai estar com medo? Você vai ter ranço? Você vai estar feliz? Eu quero ter um contato com ele, conversar. Já falei isso em outros vídeos atrás aí. Conversar com ele. Se ele não me salvar, porque eu sei que eu não mereço a salvação, porque eu sou pecadora. Mas eu quero pelo menos conversar com ele. Ouvir dele mesmo. Ele falando comigo. Aqui nesse mundo, o que eu mais busco é o Senhor. É Cristo Jesus. Eu não respiro sem Ele. Eu não penso sem Ele. Eu não falo sem Ele. Tá certo que eu vacilo? Bastante. Sou pecadora, como disse. Mas o amor dele é tão infinito que mesmo eu sendo pecadora, ele me alcançou. E modificou tantas coisas. E eu sou tão grata por tantas coisas que eu pensava que era certo e que foi retirado da minha vida. E que hoje eu vejo, eu falo, meu Deus, como que eu era capaz de fazer isso? Como eu era capaz de pensar nisso? Como eu era capaz de agir dessa forma? Como eu era podre. Ainda sou um pouquinho podrinha ainda. Mas a caminhada com Cristo foi retirando algumas imundícias que viviam dentro de mim. Algumas coisas foram retiradas. Ainda tem coisa aqui ainda para tirar. Como eu digo sempre, eu sou uma ovelhinha e estou em processo de tosquiação. Está sendo retirada as sujeiras, os espinhos, as ervas daninhas da minha pelagem, da minha pelugem. Através de Cristo Jesus. Sozinha, eu não chego em lugar nenhum. Vou falar para vocês, papo retão mesmo. Papo de carioca mesmo, reto, papo reto. Vou falar uma coisa para vocês. Sozinho não tenho força de nada. Sozinho não consigo fazer nada. Somente através de Cristo Jesus. É dele, por ele e para ele que eu renuncio à minha carne e vivo um novo eu todos os dias, renunciando minhas vontades, meus desejos, minhas manias, meus hábitos, e vivo uma vida diferente. E ele perseverou até o último suspiro e embarcou para o reino com a malha cheia de milhas. Paulo se manteve firme, mesmo com todas as tribulações. E como nos manter perseverantes no mundo tão mau? Vivemos dias difíceis, com violência, ódio, injustiça, ansiedade, desânimo espiritual, banalizamos o pecado. Mesmo assim, a Bíblia nos chama a continuar firme. Como Jesus disse lá em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, a perseverança é parte da salvação. É a marca do verdadeiro discípulo. A perseverança é o que nos transforma e o que nos molda e o que nos move. Não por aquilo que a gente quer, mas por aquilo que as Escrituras nos mostram.
Cristãos que perseveram vivem a vontade de Deus revelada nas Escrituras. É aqui que nós temos o manual para a salvação. Não é no coleguinha, no coaching, não é no amiguinho, é somente aqui, nas Sagradas Escrituras. Claro, vão ter irmãos que vão ter um entendimento maior e que podem nos ajudar, vão ter irmãos que precisam da nossa ajuda, e assim a roda da vida gira. Eu te ajudando, você me ajudando, ajudando o outro ajudando o outro ajudando o outro. E assim a gente vai seguindo. Passos para uma vida perseverante hoje. Mantenha os olhos no piloto, Cristo Jesus. Quem só olha para a turbulência perde a paz. Quem olha para Jesus encontra direção, força e foco. Hebreus 12, 2. Fixemos os nossos olhos em Jesus. Pedro, por desviar seu olhar, naufragou, afundou. Mas, se mantermos nossos olhos fixos, a gente pode até naufragar, assim como Pedro naufragou. Mas podemos levantar as nossas mãos para o céu e dizer: salva-me, Senhor! E Jesus, ele vem e te salva. Esse é o diferencial. Jesus tem o poder de me salvar e te salvar. Alimente a fé todos os dias. Ninguém persevera com o tanque da fé vazio. Leitura da Bíblia, oração, comunhão, são combustíveis espirituais que nos mantêm de pé. O contato uns com os outros, os momentos que passamos em oração. Como está a sua oração hoje? Você tem orado ou está negligenciando? Ai, só pedrada. Vai beber minha água difíceis aqui, ó. Verdades difíceis de serem digeridas, mas que precisam ser ditas. Elimine pesos desnecessários, pecados, relacionamentos tóxicos, comparações, ansiedade, culpa, drenam as milhas. Vamos deixar um adendo nessa questão dos relacionamentos tóxicos. É uma palavra que está muito atual e que... Como a gente vai separar de um marido tóxico? É um estudo que a gente pode fazer referente a isso. Porque a gente precisa ajudar o nosso marido. Como auxiliador, a gente precisa ajudar. Mas ele também precisa querer ser ajudado. Né? Jesus, ele nos fez a costela de Adão. Ele nos fez a costela. E por nos fazer a costela, ele tem um compromisso com a gente. Então, a gente deve ajudar o nosso marido nessa questão dele se moldar de acordo com as Escrituras, dele voltar a sua vida para o Senhor, dele estar sendo direcionado para as coisas de Deus e não para a sua própria vontade. Hoje em dia existem psicólogos, existe principalmente as Sagradas Escrituras para a gente moldar. Lembra que eu disse essa semana que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja? Se ele não está te amando assim, a gente tem que ver o que está acontecendo com esse irmão. A gente tem que estar vendo o que está acontecendo com essa irmã, que não está respeitando, que não está tendo um relacionamento saudável e sadio. Deus fez um relacionamento baseado e pautado nas Escrituras. Tudo aqui é um modelo para nós seguirmos. Se o meu marido ou a sua mulher não está te ajudando nesse ponto, se está sendo um relacionamento tóxico, está na hora de entrar com intervenção também médica. Porque pessoas tóxicas, narcisistas, precisam de tratamento.
Não é somente a separação que vai acabar com o problema, porque aquele problema precisa ser tratado, porque senão gera outro problema, outro problema, outro problema, outro problema, outro problema, e daqui a pouco todo mundo está doente porque não teve um tratamento adequado. Precisamos tratar nossas almas. Nossas almas precisam ser tratadas. E é isso. Livremos-nos de tudo aquilo que nos atrapalha. Hebreus 12:1. Decida continuar, mesmo sem vontade. Perseverança não é sentimento, é decisão firme. Paulo não sentia desejo de continuar, mas ele decidiu continuar, decidiu perseverar e até o fim. Quantas vezes em nossa caminhada cristã queremos parar porque está pesado, porque está cansativo. É pesado, é cansativo, mas vai valer a pena. No final, vale a pena. Ande com quem também está indo para o mesmo destino. Companhia errada derruba sua fé. Companhia certa multiplica suas milhas. Lembra que a gente estava falando essa semana sobre a cantora que tem a música do Desce? Então, você é o conjunto das 5 pessoas que te cercam. Quem são as 5 pessoas que têm cercado a sua vida? Quem são as 5 pessoas? Para onde elas estão te levando? Elas te levam de arrasta para cima ou elas estão te levando de arrasta para baixo? Lá para a posição lá. Quero ir para o Rio. Quero ir para aí, tá, pai? Não me deixa ficar aqui embaixo, não. Às vezes eu fico levantando a mão pedindo a ele. Me leva, me leva, me leva. Mas você é o conjunto das 5 pessoas que te cercam. Se você se cerca de pessoas inteligentes, você vai ser a 6ª pessoa inteligente. Se você se cerca de pessoas burras, você vai ser a 6ª pessoa burra. E por aí vai. Para tudo. 1 Tessalonicenses 5:11. Animem-se uns aos outros. Precisamos de mais pessoas para dar ânimo. Ânimo para quê? Para continuarmos. Não seja uma pedra de tropeço para o seu irmãozinho. Anime-o. Se ele começou um novo projeto, meu irmão, vai dar certo. Jesus está na frente. Você orou? Então tá ótimo. Continue orando ao Senhor, que Ele vai trazer pessoas, Ele vai te ajudar, Ele vai te guiar, Ele vai te proteger, é Ele que vai te ajudar. Não desanime. Corrija e dê ânimo. Hoje, você decide continuar mesmo cansado, acreditar mesmo sem ver, orar mesmo sem sentir, confiar mesmo na turbulência, seguir mesmo quando o mundo te empurra para trás. Cada prova vencida hoje gera milhas espirituais que ninguém pode roubar. Assim como Paulo, amanhã você pode dizer: estou combatendo o bom combate, estou correndo a corrida, estou guardando a fé. E o piloto do reino dirá: o embarque final está perto. Você está preparado, você está preparada. Nas provações, não desista. Transforme a dor em oração, a dúvida em confiança e a esperança em adoração. As lutas que você vive hoje podem estar gerando milhas para a glória que você ainda não consegue enxergar. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos, Pai, porque o teu amor é grande, a tua misericórdia é infinita, maior ainda. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por nos mostrar que, se nos mantermos perseverantes, combatendo o bom combate, caminhando a nossa caminhada, vamos guardar a nossa fé junto com o Senhor.
Nós vamos estar, Pai, um dia presentes, frente a frente, face a face, um com o outro. Te agradeço, Pai, por me mostrar meus erros, meus pecados. Continue me mostrando, Pai. Me mostrando que, mesmo as tribulações, os pecados, mesmo assim, eu devo permanecer perseverante. Perseverante para ganhar a coroa da justiça com o Senhor. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço por esse devocional. Amém.